Há um texto na Bíblia, lá em Mateus 11:12, que fala que o reino de Deus é tomado pela força, né? Tem que ser violento no sentido não de agressividade física, mas no sentido de ser radical. Eu acredito que no caso da Eliane, como tantos outros casos que devem estar nos assistindo agora, que seria muito interessante, se ela tivesse essa oportunidade de fazer o que eu vou falar agora, de ir até a pessoa, a própria pessoa, o moço que fez isso, ela disse que o moço está vivo, e dizer, olha, você talvez não lembra disso, talvez você nem pensa nisso, mas eu vim aqui para dizer a você que eu te perdoo porque você me torturava quando eu era criança, você me jogava ali de baixo, cabeça para baixo na cisterna, etc. Então, talvez isso pode ser o start, não é? A ignição para ela receber a cura de fato. Porque o perdão de fato é decisão, como a Luciana disse. Entende? Mas a decisão, muitas vezes, não é a decisão só de dizer assim, eu escolho perdoar o fulano. Eu escolho seguido de algumas atitudes que demonstram a sua escolha. Entende? É como, por exemplo, se eu digo, eu escolho servir você, ser um canal de bênção na sua vida, eu preciso, então, fazer alguma coisa prática que prove isso. Não é só ficar de boca, não é só na fala. Então, se for possível ela fazer isso, eu creio que seria uma grande bênção na vida dela. Agora, cada caso é um caso, cada né? caso é um caso. Porque tem pessoas já que não morreu. vale nem a pena você não vale se aproximar sim. delas de novo. Mas aí, você sabe qual que é a estratégia que a gente usa na igreja? A gente usa muito essa estratégia na igreja, é fazer a identificação com as pessoas. Então, por exemplo, nós temos na Lagoinha o Ministério Rema, que trabalha muito com isso, o próprio pessoal do Moriá, da Estância Paraíso, trabalha dessa forma. É você fazer a identificação, você se identifica com o outro. Então, por exemplo, alguém, uma terceira pessoa, se coloca entre a pessoa machucada e o problema, como se fosse o causador do problema. Como se você fosse eu tivesse sofrido, causado, você falando comigo aqui agora. como se eu tivesse, no caso da Eliane, eu tivesse me colocasse no lugar dessa pessoa que machucou a Eliane e dissesse, Eliane, me perdoa por eu ter colocado você de cabeça para baixo lá na cisterna e tal. É algo que a gente faz no consultório também. Fala até pela pessoa. Exatamente, fala pela pessoa. Isso é perdão por identificação. E o negócio é tão interessante que a alma do ser humano, ela é tão, como que eu diria, tão real o sofrimento dela, que eu já vi casos, por exemplo, de pessoas que foram feridas lá na infância, 10 anos de idade, pelo pai, por exemplo. E às vezes o pai já morreu. E aí a pessoa vem para a igreja, faz um processo de identificação, a pessoa é como se ela voltasse lá aos 10 anos de idade. Eu não estou falando nada de regressão aqui não, pelo amor de Deus. Senão daqui a pouco o povo começa a jogar pedra falando que eu estou falando sobre regressão aqui. Não é isso. Estou falando sobre identificação. A pessoa, na sua frente está ali um indivíduo de tantos anos de idade, mas na hora que você toca no assunto, é como se ele voltasse lá naquela idade onde foi machucado. E aí ele consegue liberar perdão. E muitas pessoas não crescem, o cara cresce fisicamente, mas a cabeça dele fica naquela idade onde ele foi machucado. E aí não desenvolve. Por que muitos casamentos têm problema? Porque a mulher cresceu fisicamente, mas o emocional dela não continua emocional de uma menina de 10, 7 anos de idade por aí, quando houve uma possível ferida, um possível trauma, né? Então, essa questão do perdão é uma coisa muito séria. Tem uma linha da psicologia, até da sistêmica, que fala um pouco da constelação familiar. Fala disso, de como as pessoas são colocadas no grupo, fazem esse mesmo trabalho, só que dentro da linha da psicologia, entendeu? Então, eles colocam e um vai se identificando e falando através do outro. E isso é muito importante, porque Deus criou o mundo através da palavra. Então, quando eu falo deixo sair através da minha voz, o pedido do perdão é diferente, tem um efeito. Sim. E isso não é explicado, nós não temos essa explicação. Ela nem é muito a nível, mais soberana, né? É muito além. Aí eu entendo que é Deus. Eu Doutora, não consigo entender deixa eu fazer diferente. uma pergunta para a senhora. A gente vê tantas formas de se perdoar, né? De perdoar também, aliás, e também tem aquelas que nós precisamos até mesmo nos perdoar. Essa é a mais séria. É a mais séria, eu queria que você tocasse nesse assunto agora. E também dissesse o seguinte, às vezes por falta de perdão a si ou por falta de perdão ao outro, as pessoas chegam a extremos. De serem atormentadas psicologicamente, espiritualmente, psicamente. Então, elas cedem, às vezes, até mesmo a drogas, remédios, suicídio, o alcoolismo. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa linha de perdão. A dificuldade de se perdoar, que eu acho que é a mais difícil até de você perdoar alguém, e também o que isso pode levar se não for perdoado, resolvido.
As grandes causas das doenças emocionais hoje estão muito ligadas ao perdão, né? Você vai buscar, a pessoa chega com um motivo, com uma motivação completamente diferente. Aí, quando você faz uma pesquisa um pouquinho, não precisa aprofundar muito, você vê que tem uma falta de perdão lá no passado. E ele precisa de acontecer. E, às vezes, é tão lindo o processo, que é rápido, a gente pensa que é demorado, não é. É uma coisa rápida. Quando a pessoa identifica o que é, a identificação é que é mais complicada, e ela consegue sair disso. As grandes causas de depressão hoje, né? Tem a depressão de vários níveis, que levam a consequências muito sérias. As doenças, as ansiedades, nós hoje estamos vivendo um mundo muito rápido, então a causa das ansiedades muito fortes, todo mundo muito ansioso, né? Então, tem vários transtornos provenientes do nível de ansiedade muito alto. O câncer, que ela até comentou aqui, né, que não tem ainda uma explicação, mas sabe-se que muitas pessoas têm geneticamente isso e elas não desenvolvem, né? O câncer tem lá o seu processo lá dentro dela, genético, mas não desenvolve, porque não passou por uma doença emocional forte. E a doença emocional causa isso, e a falta do perdão causa a doença emocional. Eu só queria falar só mais uma coisinha a respeito do que a Eliane falou, né? Ela falou de abuso, e falou inclusive de abuso sexual na infância, né? É um tema muito polêmico hoje. E as pessoas ocultam isso, né? Quando eu passo por isso, eu não conto para ninguém que eu passei. Primeiro, porque eu me envergonho, e segundo, que eu não sei qual é o efeito que isso tem. Só que se isso não é tratado, ele traz consequências para você, nos seus relacionamentos de uma forma... Isso é uma bomba dentro da pessoa, né? Principalmente no casamento. Acontece muito de a pessoa sofrer consequência com o marido porque foi abusada na infância. E a criança, como que a criança perdoa um pai? É complicado. É difícil demais. Né? Jesus. E se a pessoa já faleceu, não tem problema, Eliane. Escreve uma carta para o seu pai. A gente usa muito essa técnica no consultório, né? Escreve uma carta para ele, falando do perdão. Você não vai entregar essa carta. Depois você queima, faz isso também na estância, eu conheço o trabalho de lá. Você libera, você solta. Você coloca, quando você escreve, você está ali colocando no papel os seus reais sentimentos, os seus reais sofrimentos. E como ninguém vai ler aquilo, é só entre você e o Senhor, você põe lá no papel, escreve, fala com ele que você está o perdoando e fala com ele que perdoa também pelas coisas que ele já te causou, né? Sim. E libera. Agora, sobre o perdão a si mesmo, né? O auto-perdão. Estou falando demais? Não, de menos. Eu diria que de menos. Não, a gente quer que a senhora fique mais. Embalei aqui. A professora me informou que a senhora tem um compromisso. Por nós estamos tranquilos. Eu vou embalando aqui. É porque o perdoar... Eu sou uma pessoa... Nós somos cristãos. Eu erro, todos nós erramos, e admitir o meu erro é difícil, e eu tenho que pedir perdão por ele a todo instante, ao Senhor em primeiro lugar. Quando eu faço isso, eu estou admitindo que eu errei e que eu preciso de ser perdoado. E Deus é maravilhoso, misericordioso, a graça dele abunda e me perdoa, né? Só que quando eu não faço isso, quando eu errei, e falo assim, mas eu errei, fico lamentando aquele erro, não, mas pisei na bola. Mas não sou capaz nem de falar com a pessoa, nem de levar isso ao Senhor, nem de comentar isso com ninguém, eu vou ficando com aquilo dentro de mim. E eu levo anos, às vezes, guardando uma coisa que eu já podia ter liberado a mim mesma, há muito tempo. Então, eu não me perdoo. Eu pequei e eu não aceito o meu pecado, e aí sofro porque eu não me perdoei. O auto-perdão, eu creio que é o perdão mais difícil que tem, principalmente para as pessoas que são muito severas. Os líderes religiosos, por exemplo, né? Eles erram, todos pecam, não é mesmo? Sim. E eles terem que admitir que eles pecaram e reconhecer isso é complicado, porque não é uma coisa fácil. E eu não preciso, normalmente, tem casos e tem casos, admitir esse pecado diante das outras pessoas. Não preciso de me expor, eu preciso de admitir o pecado diante de Deus. É esse o principal motivo. E o exercício melhor que a gente faz é falar com o Senhor. Deu para perceber que a maior parte desse processo de dar ou não o perdão acontece no ser interior de cada pessoa. Mas vale lembrar também que há forças externas às pessoas, como as forças da maldade, ou seja, Satanás e seus demônios,
que aproveitam essas limitações que as pessoas apresentam através da falta de perdão, do perdão a si mesmo, e acabam piorando a situação. Então, se você tiver isso muito bem resolvido dentro de você, meu amigo, não há nada do lado de fora que vá atrapalhar você de avançar e prosperar em cada área da sua vida.